Oi, gente, boa noite. Boa noite de novo. Essa aqui é a canetinha, né? Tá. Um prazer estar de volta, gente. Não sei se algum de vocês, alguns rostos eu estou lembrando, outros são novos, né? A casa tem a bênção de oferecer nesse dia, esse momento de assistência espiritual e da gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho. Geralmente eu venho aqui para trazer uma mensagem do Evangelho, para a gente conversar um pouco, refletir, analisar de que maneira aquela lição pode fazer referência na nossa vida. Por que é importante nós fazermos isso? Mais do que só ilustrarmos a nossa mente com cultura doutrinária, ou interpretar o Evangelho à luz do Espiritismo, como nós estamos numa assistência espiritual, tudo que antecede o momento da gente poder receber, né? Apesar que na casa a gente tomou o passe antes, né? A gente vem fazer o complemento energético aqui. Mas enquanto nós estamos no ambiente, atentos, refletindo um pouco e participando, né? Que eu faço questão que vocês participem, sobre a reflexão da passagem do Evangelho, a espiritualidade está trabalhando, está tomando conhecimento mais específico da nossa individualidade, as nossas dúvidas, as nossas dores, se estamos bem, vão acrescentar mais fluidos positivos à nossa volta. Ou seja, nós não deixamos de sair do ambiente que é um banquete espiritual. E isso essa casa faz há muito tempo isto. Eu estava sentado aqui enquanto a Lu fazia a prece, né? Eu estava pedindo permissão para as entidades venerandas da casa, que já fizeram muito por essa instituição e continuam produzindo muito, né? Porque no nosso tempo aqui são 70 anos, mas no tempo da espiritualidade é só trabalho que flui com uma velocidade muito grande. Mas tudo que se realizou aqui, tudo que se continua realizando, segue no mesmo espírito. Aqui nós já tivemos momentos de materialização em que muitos viram, mas nem sempre tinham olhos de ver. Muitos ouvem e nem sempre têm ouvidos de ouvir. Mas eles jamais desistem de continuar mostrando para nós que a figura do bem, a figura da luz, mesmo que não seja comprovada materialmente, através das materializações, mas através do Evangelho, o bem é sempre algo que nós devemos nos pautar nele e prestar atenção nele. Porque o bem é luz, o bem é renovação para a nossa vida. O bem significa a nossa história, melhora as nossas relações no mundo, melhora a nossa convivência uns com os outros e, ao mesmo tempo, cuida meticulosamente, quando nós prestamos atenção no bem, da nossa própria individualidade. Quando nós assimilamos determinados valores orientados pelo Evangelho, ou com uma casa que é muito ecumênica, né, através do budismo, através do islamismo, através de todas as filosofias, quando a gente apreende aquela lição e a gente traz para a nossa vida particular, traduz isso em termos de vida prática, a gente não só absorve o que o ambiente tem para oferecer, a gente entra numa intimidade com o bem, com aquela luz da qual nós estamos nos debruçando no entendimento, e aquilo muda a nossa história. Não muda da noite para o dia, mas vai mudando paulatinamente, né? Que bom que nós estamos aqui, comungando com essas entidades espirituais, regidas por uma força superior maior, que coordena os objetivos da luz e do bem no planeta. Lá fora, o mundo está fluindo naturalmente e nem todos têm o privilégio de poder se dar alguns minutos para entrar em comunhão com um ensinamento, com uma reflexão e absorver fluidos salutares para a sua própria vida. As pessoas lá fora não fazem ideia o quanto faz falta esse tipo desses momentos na vida da gente. Por isso que nós temos que aproveitar cada minuto, na introspecção, na entrega, naquela atitude de humildade, e deixar com que a espiritualidade flua através de nós. A mensagem é essa aí. Eu acho que todos nós conhecemos essa mensagem, é muito difícil quem não conhece, mas a gente vai dar uma passadinha nela de leve, né? E atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. É uma simbologia tão grande, alguém segurando uma pedra, né, gente? Quem está por detrás, quem é o dono dessa mão,
quem está com uma pedra na mão, define o que essa pedra representa. Essa pedra, ela pode ser uma delas, uma de tantas outras que vão construir alguma coisa, levantar um prédio, né? Resolver alguma coisa que seja em benefício da pessoa e de outras pessoas. Mas quando essa mão, ela carrega a pedra na mão, no intuito de fazer um julgamento, de fazer uma avaliação da vida do outro, quando a pedra se transforma num instrumento de julgamento, de dor, de condenação, de invalidar a vida do outro, gerar uma pressão sobre a vida alheia, quando essa pedra na mão significa não só uma defesa, né? Porque ela pode representar uma defesa também em momentos críticos, mas quando nós não temos ninguém nos atacando, mas a gente põe a pedra na mão, a simbologia que Jesus coloca é que essa pedra na mão significa que nós estamos avaliando o pecado do outro pelo nosso prisma e pelo nosso ângulo. E com o decorrer da vida a gente vai aprendendo que julgar é algo extremamente delicado. Porque por mais que seja visível e categórico a cena que nós temos diante dos nossos olhos, ou se nós somos a vítima da agressão e portanto a gente está se defendendo com a pedra na mão, julgando e condenando, nós temos que levar em conta diversos fatores. Se a pedra parte da nossa mão e ataca o outro, nós podemos nos tornar homicidas. Se a nossa palavra, em forma de pedra na mão, julga e condena de forma caluniosa, leviana, nós podemos destruir uma vida. E podemos também nos tornar homicida, porque a gente está destruindo não só a vida física de alguém, o corpo, mas estamos destruindo a oportunidade do outro poder viver como nós vivemos. Se o outro não merece, então, é pior ainda. Porque às vezes a gente também se porta numa postura de julgar o outro, porque a gente quer, de alguma maneira, achar que nós somos melhores, que nós temos a capacidade de avaliar a vida alheia. São coisas visíveis diante dos nossos olhos que são assim, são passíveis de crítica imediata. É algo extremamente condenatório. Está aí o mundo aí fora, né? Quem que pode não julgar de alguma forma alguém que para você na rua com uma moto, ou seja com for, e bota a arma na sua cara e rouba aquilo que você lutou tanto para ter? É próprio do mundo de hoje, né? Sempre existiu, mas nos dias de hoje a marginalidade, a delinquência está... vamos dizer assim, aprimorada, né? Ela está tecnológica, ela usa os recursos que ela tem disponível, então a criatura que delinque hoje é a mesma criatura que delinquia antes. E tem que ter uma lei para decidir tudo. Mas quando nós decidimos por nossa própria conta, a gente sabe que a gente corre um sério risco. Porque você tem o direito, é a sua defesa, às vezes é a sua vida, mas às vezes um bem material te enlouquece, você não quer perder e você vai para a rivalidade, vai para o revanche diante daquele que está te agredindo de forma leviana e inconsequente, que não está nem aí com a tua vida. E nisso pode sobrar para você também. Né? Então assim, deve existir uma medida de razoabilidade em que a gente se porta diante de uma situação sem que a gente não coloque a nossa vida em jogo. Se nós estamos julgando, não é alguém com a pedra na mão, o julgamento que nós fizermos, a mensagem evangélica é clara. Com a medida com que você medir, a vida vai medir você também. Com o rigor com que você julga o outro. Porque assim, tem que haver em certas situações a complacência, a misericórdia, o freio moral e ético diante de certas situações. Quer ver um freio moral excelente? Quando você prioriza a sua família, mesmo contrariado e a desgosto, sofrendo por dentro, e você cede o que estão te pedindo, porque você não quer nem terminar a tua vida ali e nem deixar a sua família à míngua. Infelizmente, deveria não existir mais isso no mundo, mas ainda existe. Então vamos avançar um pouquinho, olha. O que é um pecado? Pecado é isso aí, ó. É uma falha, uma transgressão. Né? Todos nós sabemos. Não é apenas uma ação isolada, mas o símbolo da fragilidade humana. Né? Quem de nós não tem suas mazelas morais e espirituais? Eu vou falar por mim, né? É evidente que eu não vou falar de vocês, cada um sabe de si. Mas é muito difícil no mundo de provas e expiações quem não esteja sujeito a todos os tipos de equívocos.
E mesmo no freio moral, tem hora que a gente extrapola, passa do limite, a gente perde o freio moral e aí, consequentemente, a gente comete delitos que às vezes a gente acha que não vai nem passar os olhos de ninguém, mas fica gravado na nossa própria consciência. Algumas dessas ações são prejudiciais, porque no primeiro momento parece que não é nada, mas depois a gente vê que é muito complicado, né? E nenhum de nós consegue, em sã consciência, a gente pode mascarar, que é o que o delinquente faz, ele mascara o mal que ele produziu e só pensa no bem que ele conquistou, que é material. A gente pode mascarar, mas cedo ou tarde, na lei da vida, nós somos convidados a refletir sobre o comportamento que nós tivemos e as consequências que aquilo gerou. Porque se não for dessa maneira, não é que Deus vai punir a gente. Se não for dessa maneira, a gente não cresce, a gente não aprende. Nós não entramos em sintonia com a nossa própria realidade. Né? É só pensar qual é o sentido da nossa vida. Somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Eu gosto muito desse pensamento. Todo dia eu digo ele para mim mesmo. Seres espirituais vivendo uma experiência física. O que nós produzimos, nós colheremos. Né? Então, o pecado é isso, né? Ação que contraria normas éticas e religiosas. Né? Tem a religião que estabelece que pecado, para nós, no mundo ocidental, é o monoteísmo. A ética no mundo oriental, para algumas religiões muçulmanas, por exemplo, é o politeísmo, né? É outras mulheres. Mas eles têm todos os argumentos dentro do Islã para comprovar por que pode-se ter outras mulheres. Então, assim, a questão é saber de que maneira se lida com essas pessoas na relação, né? De que maneira se trata. Mas nós sabemos que no futuro é muito... Gente, vamos convir aí. Vou falar pelos homens aqui. Né? Uma mulher só já é difícil, né? É a mesma coisa, mulheres, né? Um homem só já é dificílimo. 2, 3. É um preceito religioso e, ao mesmo tempo, uma lei civil, que é aceito, né, dentro dos princípios da ética deles. Por outro lado, o que causa dano a si mesmo é um pecado, ou aos outros. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Isso é base. Não precisa nem religião dizer isso para nós. O que você não quer para você, não queira para o outro. O nosso egoísmo e o nosso narcisismo, às vezes, ele mascara e nós ultrapassamos o limite daquilo que é realmente permitido. Se você fizer alguma coisa que vai prejudicar alguém, não faça. A oportunidade de você cometer o equívoco de ganhar uma vantagem qualquer diante de uma pessoa, né? Você está no caixa do supermercado, a menina te dá o troco errado, né? E você fala, opa, né? Na hora, pense o que vai fazer falta para outra, né? Mas já fizeram isso comigo, problema de quem fez. Não macule sua consciência dentro da maturidade que nós já temos. O mundo aí fora, muitos que não conhecem o que nós conhecemos, podem praticar isso. Ou às vezes não tem formação moral e espiritual para tanto. Mas nós não podemos mais praticar isso, porque imediatamente gera conflitos interiores. O que parece que se apaga na nossa memória, aparece mais adiante. Porque senão a gente não vai crescer, não vai aprender, né? Ou seja, a passagem é essa aqui, gente. Vamos ler um pouquinho? Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, vou sair só um pouquinho aqui, Adri, tá? Surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo essas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vamos analisar a passagem um pouquinho, que ela é muito interessante.
Parece que ela é muito óbvia, né? Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Então, deixa eu encostar aqui um pouquinho de novo. Ali é a mulher, né? A mulher. Volto. Eu volto. Por isso que o computador meu aqui é bom, porque eu acompanhava aqui. A mulher está ali naquela posição. Ela está sendo julgada, né? Ela foi jogada no chão. Ela está sendo martirizada, né? A gente vê que ela está numa situação aflitiva. A situação dela é crítica, porque ela está sendo subordinada e sujeita à lei. Ela precisa passar pelo julgamento e ela sabe que a condenação dela por apedrejamento é fatal. A lei mandava isso. E os doutores da lei, os escribas e os fariseus, eram doutores da lei, pessoas benquistas socialmente, né? Eles vão, pegam as pedras nas mãos, né? Os escribas e fariseus, e vão apedrejá-la. Vamos falar um pouquinho sobre esses homens aqui. Ó. Os escribas e os fariseus eram sociais e religiosos influentes no judaísmo. Eles tinham muita importância religiosa e socialmente. Os escribas eram especialistas na Torá, no livro do Velho Testamento. Ensinavam no templo, atuavam como juristas e mestres. Juristas e mestres. Né? Já os fariseus tinham o ar da pureza doutrinária, ritualística, e se separavam dos impuros. A crítica de Jesus a eles não era a lei em si, mas a forma como ela estava sendo usada para oprimir e excluir. Então vamos lá. Primeiro, ninguém podia passar para a condenação final sem passar pela sinagoga. Como é que eles já arrastaram ela e levaram ela, pegaram ela e levaram para lá e colocaram ela naquela situação? Ele está dizendo que ela não era culpada dentro de um princípio, mas por que ela foi julgada? Então, primeiro, eles aparecem, colocam a mulher e dizem, Senhor, cinicamente, hipocritamente, porque se eles queriam pegar alguém, não era mulher adúltera, eles estavam querendo pegar Jesus na armadilha. E é isso que eles pretendiam. Eles queriam que Jesus caísse na palavra. Essa era a ideia. Então eles falam, Senhor, né, como se estivessem lisonjeando a sua pessoa, mas estavam cinicamente, hipocritamente, criando uma armadilha para ele. Essa mulher foi pega em adultério. Você sabe que a lei manda que ela seja apedrejada em praça pública até a morte. E aí eles arrematam. O que você tem para dizer sobre isso? Jesus estava sereno, escrevendo no chão, o que ninguém sabe. Eu arrisco a dizer que ele escrevia nomes, alguns nomes ali, porque não existe adúltera sem o adúltero. Essa é a primeira coisa que não pode esquecer. Né? Se tem uma traidora, da consciência deve ter um traidor também. Uma sociedade patriarcal, onde a mulher é segundo plano. É tão forte essa linguagem, essa expressão, que infelizmente nós estamos vendo no mundo atual mulheres, né? Um dia após ainda o Dia da Mulher Internacional, mulheres que são subjugadas não pelo islamismo, mas pelo tiranismo despótico de homens que se apropriam do islamismo e colocam leis que favorecem suas pessoas e transformam a mulher num objeto. Maltratam, judiam, fazem o que querem, oprimem, restringem sua liberdade, em nome da religião. Então, hipócritas, como os fariseus e os escribas dessa época, que usavam essa linguagem dessa maneira. Né? Não tem como a gente não ver. A gente que pode é fazer uma interpretação e entender a profunda ignorância. Né? O que nós podemos fazer de bom? Comentar, analisar, mas não gerar ódio, porque basta o ódio deles. Basta a ignorância profunda e a maldade que eles perpetuam contra o sexo feminino em nome da religião. Então nós podemos fazer algo mais. Nosso coração vai ferver, só de imaginar, só essa conversa já ferve o nosso coração, né? Então nós vamos apaziguar nosso coração, avaliar a situação, fizemos um julgamento, mas vamos também colocá-los nas nossas orações, porque em verdade, segundo Jesus, eles não sabem o que fazem, não sabem o que eles estão plantando para o futuro.
Esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? Essa supremacia ainda de um gênero sobre o outro, de um povo sobre o outro. É a barbárie que não sai das entranhas das nossas almas, que é preciso muita vitalidade interior, muita fé, muita robustez através da oração para a gente conseguir sair desse quadro amargoso que a vida nos oferece, né, nos dias de hoje. Então é isso. Esses eram os personagens que estavam julgando a mulher adúltera. E primeira coisa, se Jesus não tomou nenhuma atitude e continuou escrevendo no chão, é muito simples, né? Eles não estavam fazendo o processo correto de julgamento. Não passaram pelo crivo da sinagoga. Passaram a mão nela com excesso de autoritarismo e levaram ela em praça pública para ser julgada. Aí Jesus simplesmente observa e vem depois os mesmos grupos e diz assim: Senhor, tu não vai falar nada? Se ele fala, apedrejem-na, ele é contra a lei, a favor da lei. O amor dele seria falso. Se ele diz, não, vamos adotar a misericórdia com ela e a compaixão, ele era contra a lei de Moisés. E obviamente, se fosse contra a lei de Moisés, eles corriam dizer para os romanos que eram contra a lei dos romanos, porque os romanos davam autoridade para os judeus decidirem nas suas sinagogas, dentro do seu meio social, o que eles achavam que deveria acontecer. Veja, a crucificação de Jesus passou por outros trâmites também, não passou só pelo crivo da sinagoga. Percebe? Então era uma armadilha, eles queriam pegar Jesus. Então, na verdade, ela não passou por um processo jurídico. E Jesus sabia claramente que aquilo era ilegal, que a mulher era uma mulher que ele não estava absolvendo, mas estava observando a cena que estava se fazendo, dizendo assim, olha, não passou pelo processo legal. Mas, Senhor, o que tu tens a falar? Aí ele para de rabiscar no chão, levanta a cabeça, aquela autoridade moral e espiritual que ele detinha, movimentou amor na direção deles, mas ao mesmo tempo um exame profundo de consciência. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Atire a primeira pedra quem no anonimato não pecou com ela, que não se aproveitou da oração. Ó, fariseus hipócritas, vocês vão lá nas casas das viúvas para longas orações, mas eu sei muito bem o que vocês vão fazer lá. Eles não iam só para poder atender religiosamente, eles iam também para saciar as ambições e os desejos carnais, explorar a vida da mulher, que ficava quieta, porque se ela abrisse a boca naquela época, ela estava condenada, não é como no dia de hoje, né? Que tem a lei lhe favorecendo. Total subjugação do sexo feminino. Então atire a primeira pedra. A cena que segue a seguir, imagine aquela autoridade moral e espiritual diante daquela autoridade mundana, que estavam cheios de exterioridades, de poder mundano, de autoridade religiosa, conhecedores da Torá, professores, cheios de si, cheios financeiramente bem, socialmente e bem financeiramente. O que acontece? É tão profunda a indagação de Jesus e é tão penetrante na consciência deles que imediatamente os mais velhos são os primeiros que começam a soltar as pedras. E soltam. Os mais jovens, né? Jesus podia estar escrevendo o nome deles lá, né? Ele podia indagar, falar, escrevi um nome aqui, Josafá. E aí, Josafá? Você pode apedrejá-la? Está em condições? Porque vocês estão querendo criar uma situação constrangedora para mim, mas não estão sendo misericordiosos com ela, porque assim, só o amor vai renovar. O erro é humano. Eles erravam e não enxergavam o próprio erro. Eles simplesmente mascaravam com excessos de exterioridades religiosas. Mas o mundo interior, ele dizia, né? Por fora, bela viola, né, gente? E por dentro, bolorento, né? Túmulos caiados, né? Por fora, bonito, mas por dentro, podridão, né? Dos ossos, das carnes apodrecendo. Por que ele advertiu eles dessa maneira? Porque eles estavam fazendo uma grande injustiça. Porque ela precisava mais de mão estendida do que de condenação definitiva.
Nós não temos uma lei que julga e condena? Bem ou mal, é um julgamento humano. Não pode ser o julgamento que a gente imaginava antes, que a solução para esses casos é põe na parede e mata, fuzila e pronto, está resolvido. Não é dessa maneira. Nós já emancipamos, a gente já evoluiu nesse sentido. Basta uma prisão perpétua garantida para certos casos e também um processo educativo durante todo o período que a pessoa permanece lá para dar uma oportunidade. Por quê? Porque nossa visão é reencarnacionista. Essa alma, se ela for para o mundo espiritual vítima de uma maldade, depois de todas as maldades que ela produziu, qual é o tipo de transformação que ela vai ter na vida espiritual? Nenhuma. Ela vai se agregar a outras almas equivalentes e vai fazer a força do mal de lá para cá. E quando reencarnar, por não ter tido oportunidade, vai novamente denegrir e delinquir. Essa é a lei que a gente compreende, que Jesus compreendia bem, né? Então é isso. Era um processo jurídico, né? Violar o próprio princípio da justiça das leis de Moisés, né? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adultério e adúltera, está lá no Levítico, né? Eles seguiam o Levítico rigorosamente, né? Seguiam a lei do Levítico rigorosamente. Então, eles passam a mão na pedra, né? Aí Jesus está lá, vendo a mulher no chão, ele vai e a ergue, olha para ela, né? Ele não disse para ela, você está sendo injustiçada. A injustiça não era contra ela, porque ela era digna de ser julgada, porque ela não se precaveu, ainda mais numa sociedade patriarcal, com relação à autopreservação dela. Agora a gente até pode dizer assim, o que leva uma pessoa a viver dessa maneira? Muitas coisas levam a pessoas a viver dessa maneira. Nós sabemos que muitas prostitutas trabalham no que elas acham que é o ideal, elas gostam do que fazem e também fazem isso com uma certa reverência para cuidar de gente em casa. É um erro dela, mas é um caminho. Então, quem é o adúltero? Com quem você adulterou? Que não está aqui para ser julgado. O que nós vamos fazer com você? Vamos escolarizá-la, vamos tratá-la com um processo educativo. Aí Jesus pega e diz assim, por favor, a mulher passou pela morte, cabelos esgranhados, olhos lacrimosos, expressão de terror, de pânico, roupas rasgadas, suja. Ela viu a morte cruzar o caminho dela. E depois que Jesus fez essa pergunta, ela simplesmente calou profundamente e falou, se eles forem embora, que são os doutores da lei, que dirá esse homem, que julgamento ele vai me dar? Aí ele faz a pergunta para ela, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Imagina o tempo que ela teve, né, de desespero, de angústia para dar a resposta. Não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus olha profundamente nos olhos dela, não disse que ela não pecou e nem que ela não errou. Fala, pois ele, o Cristo, né, o Jesus, pois eu também não te condeno para a pena de morte. Não te condeno para a dizimação da sua vida, porque nesse não é o caminho. Eu não te condeno também. Mas quer um conselho? Não comete o mesmo erro de novo. Seja mais precavida. Você se iludiu com amor, achando que você dando amor para as pessoas carnais, as pessoas não devolvem amor afetivo. Você achou que talvez esse amor iria suprir as deficiências do teu marido que te deixou. Ou você se iludiu com a fantasia de uma vida mais livre sexual, ou você foi iludida desde pequena, você já foi pega para casamento e depois te largaram, você fugiu do espancamento doméstico. Quantas coisas podem fazer com que uma mulher leve uma vida dessa maneira? Além da infelicidade, da ignorância e da pobreza espiritual, onde o instinto prevalece dentro da pessoa, porque ela se sente forte e grande, dotada de um poder, porque ela consegue atrair pessoas para a sua vida sexual. Assim foi com Maria Madalena, quando Jesus falou, olha mulher, vamos libertar você, porque você está indo por um caminho. O que ela fez? Ela realmente escutou Jesus. Passou a vida numa vida de entrega, de transformação profunda, atendendo os ancenianos que eram que estavam mais perto dela, porque os outros não aceitavam ela.
E no fim ela acaba morrendo da hanseníase, da lepra. Mas veja que coisa incrível. No meio de 12 discípulos que conviveram com Jesus, que viram tudo que ele fez, que eram os 12 escolhidos, quando ele desencarna, ele vai aparecer primeiro para quem? Para a mulher pecadora. Ali já Pedro fica escandalizado, mas como? Não apareceu para nós, que somos santos? Vai aparecer para você, que é uma ex-pecadora? Mas eu vi, Pedro. Aí Jesus mais tarde vem e confirma a ressurreição, a imortalidade espiritual, e confirma, eu realmente vim para Maria, porque Maria fez uma transição depois daquela fase. Ela não rompeu o pecado totalmente, mas ela fez uma transição, ela passou a levar uma vida íntegra, honesta, valorizando sua própria existência, valorizando seu próprio corpo, e aprendeu que o amor não se encontra na dependência do outro, mas o amor a si próprio era fundamental para que ela pudesse sentir e receber o amor dos outros. Viver do seu próprio amor e do amor que lhe derem, e não das ilusões e fantasias do mundo. Ela vai sublimar a sua sexualidade. Ninguém sabe se essa mulher pecou novamente, mas ela não passou pelo processo do julgamento correto. E Jesus, como é misericórdia, quer que ensinar para a gente a questão da misericórdia, sempre vai nos dizer na nossa consciência: atire a primeira pedra, aquele que não estiver com pecado. Ele nos convida a um amor excelente, que é a indulgência. Sede indulgentes um para com os outros, porque só o amor cobre a multidão dos pecados, nos une, nos aproxima. Porque quando nós pegamos a pedra na mão e julgamos o outro, nós apagamos a nossa própria realidade. Nós não podemos fechar os olhos diante de tantas coisas erradas, dentro da própria família. Mas sempre nós teremos que aprender a usar uma medida, nem que seja de um tempo mais longo, no tempo do outro, uma medida em que a gente vai sempre escolher o caminho da bonança, do diálogo, mesmo que sofrido, chorado, não é assim que a gente faz com os filhos? Mesmo que com dificuldade, para que ele lá na frente desperte pelas nossas palavras ou desperte pela própria realidade do mundo, que vai ensinar para ele que os caminhos que ele está buscando dos erros não é o caminho mais ideal. Quando nós aprendemos a fazer isso, nós nos tornamos muito mais vigilantes com relação à nossa própria vida, porque a gente quer ser do bem, quer ser luz, e menos agressivo e rigoroso com o outro. A gente se torna mais complacente, mais generoso, e a gente entra em menos conflitos interiores. Isso representa uma arma, um escudo para nós. Quando a gente escolhe o bem, vira um escudo. O mal lá fora pode cruzar o nosso caminho. Mas a gente vai estar sempre alimentado por uma força em que o perdão surge rápido, o esquecimento do mal, a gente não se toma por um sentimento de vingança, de ódio, de achar que as coisas devem ser do nosso modo. Porque também vale dizer que nós não sabemos por que certas coisas acontecem na nossa vida que não é só próprio do mundo. Às vezes também são as nossas provas e expiações que estão se delineando na nossa trajetória, para a gente dar testemunho de valor. O amor alimenta, nos sustenta e nos eleva. A luz cresce em função do amor. Mas a sombra, o ódio, a vingança, a pedra na mão e adotar uma medida humana para resolver tudo, nos mantém fixo no mundo e não nos ajuda a gente se emancipar espiritualmente. Que Jesus quer dizer que a escolha é sempre nossa. Se os doutores da lei não aprenderam aquela lição naquele dia, devem ter aprendido mais adiante, quando as provas da vida bateram na porta deles, né? Ou então eles compreenderam que não adianta só ter a religiosidade gravada na consciência, gravada no cérebro, com forma cultural, se não descer para o campo do coração em termos de vida prática. Nós não crescemos e também não fazemos o melhor que a gente pode no mundo. Essa é a essencialidade da presença de Jesus na nossa vida. Muita paz a todos nós.